Olá, hoje nós vamos fazer um bate-papo sensacional com a professora doutora Thaís Santana, ela que é psicóloga, e nós vamos tratar sobre um tema muito importante, que é o mês de preservação e atenção à vida, o Setembro Amarelo. Então vem com a gente. É isso, então, para você que está aqui participando da Conexão Uni-Goiáses, já aproveite também, siga os nossos outros canais em todas as plataformas digitais, em especial as mídias sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Aproveite também e curta e assista os outros vídeos aqui deste canal, que estão cheios de informações muito valiosas para você. Professora doutora Thaís Santana, muito obrigado pelo convite para fazer esse bate-papo conosco aqui hoje, para um tema que é de extrema relevância, que é o Setembro Amarelo, que é esse mês de preservação à vida, né? E que a gente tente levar essa mensagem positiva. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que é sempre muito importante a gente estar tratando sobre esse tema, né? É importante a gente trazer questões ao longo do ano, mas o mês de setembro ter esse enfoque tão grande relacionado à saúde mental ajuda a trazer essas discussões, a lembrar da importância de sempre estar falando sobre isso. Eu acredito que seja de extrema relevância porque nós lidamos com um público jovem, não é? E as estatísticas vêm nos entregando de que os jovens têm desistido de viver com tanta facilidade, né, nos últimos anos. Antes era uma estatística apenas daqueles países mais frios, né, países com a climática mais gelada, ali na Europa, só que agora, até mesmo aqui no Brasil e outros países latinos, a gente está vivendo essa realidade, né? E o jovem, particularmente, tem um perigo, vamos dizer assim. O jovem, ele é impulsivo, né? Ele tem essa tendência de maximizar a dor, o sofrimento e de agir muitas vezes por impulsividade. Então, a gente precisa estar sempre de olho em relação aos jovens e, ao mesmo tempo, não desvalorizar o sentimento deles, porque o que eu escuto também no consultório é muito essa coisa de, meu pai acha que eu não tenho problema, eu não sei o que é problema, né? Não, acha que realmente o sofrimento dele é menor, não devia ser isso tudo, não valoriza mesmo, não dá voz. E isso faz com que ele fique cada vez pior. Você acredita que essa nova geração, vamos dizer assim, esses jovens de 20 anos, né, para mais novos, eles têm assim uma necessidade de atenção, também não somente a atenção que todos nós cobramos, né? Todos nós queremos atenção em todas as atividades, né? O WhatsApp estar apitando o tempo todo já é essa cobrança de atenção que as pessoas têm. Mas você acredita assim que seja um perfil dessa geração pelo fato do comportamento humano mesmo, a quantidade de atividades, ou você acha que esse pode ser um fator que acrescente nisso? Eu acho que sim, eu acho que são vários fatores. Eu acho que o fato dessa geração estar conectado demais, né, e é muita informação o tempo todo, acho que ele fica meio perdido também diante dessas informações, o que seguir, o que é correto, o que não é, né? Eu devo escutar meus pais, devo escutar meus amigos, o que está na internet. Então, é muita informação ao mesmo tempo. E aí eles querem uma atenção. Eu enxergo essa atenção no sentido de começar a ter voz, né? Porque se antes ele era criança, não tinha tanta voz assim, agora ele já está empoderando da sua própria vida, fazendo uma faculdade, né? Escolhendo a sua profissão, escolhendo o que você vai seguir para a sua vida. Então tudo isso tem questões envolvidas. Muitas vezes eles saem de casa para estudar e estão longe da família, né? Então eu acho que é uma atenção no sentido de, olha, eu estou aqui, né? Eu quero participar, eu quero ter amigos, eu quero fazer parte, né, das coisas da faculdade, mas a gente tem que ter cuidado no sentido de não achar que quem tem risco de suicídio está querendo chamar a atenção. Isso tem que ter um cuidado muito grande, porque quem fala em suicídio a gente sempre tem que levar a sério.
sempre. É a luz amarela acende, né? É a luz amarela, com certeza. E, esse sinal, ele se torna mais forte. É legal a gente falar sobre isso, porque pequenos sinais, eles já vêm sendo entregues. Não é? Como que a gente pode detectar esses sinais? Muitas vezes, porque eu acho que depende muito da pessoa, né? Tem pessoas que são muito transparentes e que falam sobre depressão, fala que não tá bem, né? Demonstra para as pessoas ao seu redor que tem algo acontecendo. Outras pessoas não. Outras pessoas já são mais fechadas, já não demonstram tanto, mas também a gente tem que ligar um sinal de alerta, colegas, amigos que estão ali em sala de aula, realmente incluir pessoas que ficam afastadas, que não conversam com ninguém, sabe? Tentar aproximar dessas pessoas. E eu costumo dizer que tem um outro tipo de pessoa, que eu acho que é um perfil perigoso, vamos dizer assim, que são pessoas multi-atarefadas, com 1000 coisas para tomar o seu tempo e que não quer parar exatamente para não pensar, sabe? E eu vejo muito isso acontecer nesses jovens, assim, de que quando está em sofrimento, não, então eu vou fazer isso, eu vou assumir aquilo, e faz 1000 trabalhos, 1000 coisas, e para os amigos tá ali o tempo todo, mas que na verdade é uma tentativa de não mostrar o que está sentindo. Então essas pessoas, é mais difícil a gente perceber que não está tudo bem. Entendi. Entendeu? Porque são pessoas que é a hora que chega no quarto ali sozinho que desaba. E aí eles tentam ao máximo não ir para casa, não ir para o quarto. Entendi. Então, essa realidade nua e crua, ela precisa ser encarada. Seria isso? Isso. Eu acho que é muito legal a gente falar o seguinte. Setembro Amarelo, a gente está falando sobre prevenção de saúde mental, a gente está falando sobre risco de suicídio, a gente está falando sobre valorização da vida. Mas eu acho que é importante a gente pensar nas emoções de uma forma geral, né? Nós temos emoções e a tristeza é uma delas. E a gente tem que aprender a conviver com essas emoções. Então, falar isso para os jovens também é importante. Falar, olha, é normal a gente ficar triste, é normal que um dia seja ruim, o outro dia seja melhor. É normal que a gente fique alegre em situações e não alegre o tempo todo. A felicidade não é uma coisa que eu vou alcançar. Ela é baseada em fatos que eu vou vivendo na minha vida. Então, o meu dia, se eu for olhar, ele tem momentos felizes, ele tem momentos tristes. E é isso que eu tenho que olhar no todo, assim. Quando que eu devo me preocupar? Quando eu percebo que eu tenho mais momentos tristes, mais dias ruins do que bons momentos. Certo, até porque se não tiver momentos difíceis e ruins, não tem como a gente ter uma percepção da felicidade, não é? Exatamente. Acho que já gera essa dificuldade mesmo de percepção, não é? Então, essa raiz de celebrar os pequenos momentos é um auxílio nesse processo? Celebrar os pequenos momentos, não achar assim, por exemplo, vou dar um exemplo de uma criança, por exemplo, não, eu não vou fazer isso para uma criança, uma viagem para uma criança de 3 anos, uma festa para uma criança de 1 ano, porque ela não vai lembrar. Mas a emoção está registrada. Então, os momentos bons, eles ficam registrados internamente. Quanto mais sensações boas nós temos ao longo da vida, mais fortalecido a gente é para passar pelas dificuldades. Então, a gente precisa, sim, promover esses momentos bons, independente da idade, para que a pessoa tenha esses registros internos e não necessariamente só na memória. Não é porque eu não lembro de algo bom que aconteceu comigo, em todos os detalhes, que isso não ficou internalizado de uma maneira positiva. Reviver os momentos bons, então, fortalece. Com certeza. Ver foto de viagem, né? Eu costumo falar isso para os pacientes, assim, quando tá muito ruim aquele dia pesado, parar, falar, nossa, deixa eu lembrar de coisas boas que eu já vivi, de viagens que eu já fiz, né? Pessoas que eu gosto, que gostam de mim, sabe? E parando para realmente pensar sobre as coisas boas que já aconteceu na vida daquela pessoa. Porque quando a gente está mais para baixo, só vem coisa ruim na cabeça. Ali já está no momento ruim, né? E aí a gente só pensa coisa ruim, vai tudo dar errado.
E aí, quando a gente pensa assim, não, peraí, mas isso deu certo, né? Eu tenho essas pessoas aqui que me apoiam. Quando a gente começa a tomar consciência disso, a gente acaba ficando sentindo melhor. Uhum. E quando que uma pessoa que começa a sentir esses sinais, ou então talvez alguém que não queira passar por situações assim, ela deve procurar o auxílio de um profissional, de um psicólogo ou de alguém da família, um amigo, ou que seja, desabafar com alguém desconhecido? Como que funciona? Quais são esses pequenos sinais e gatilhos? Eu acho assim, um profissional, um psicólogo, a gente tem que desmistificar essa ideia de que a gente só vai quando está muito ruim, né? Ou quando está com depressão, ou quando está... Isso também é lógico que precisa de um profissional. Mas se eu procuro, quando eu percebo que tem alguma coisa ali que não está como era antes, sabe? Que a qualidade de vida minha, será que não poderia ser melhor? A minha ansiedade, tá, eu posso ser uma pessoa ansiosa, mas essa ansiedade está começando a me atrapalhar nos estudos, profissionalmente, na família, né? Então, assim, quando a gente para se observar mais, a gente percebe que tem hora que as coisas estão fugindo do nosso controle. E nesses momentos eu acho importante a ajuda de um profissional. E o profissional, o psicólogo, ele sempre vai procurar se essa pessoa tem uma rede de apoio. Você tem alguém que você conversa, você tem amigos, né? Você conversa com seus pais, você se abre. Então, assim, a gente sempre está procurando saber se existe uma rede de apoio. Porque nos casos que existem, mesmo que seja um amigo ali que ele desabafa, ajuda muito. Nos casos que a pessoa não tem, são pessoas que muitas vezes já está com o copo cheio, vamos dizer. Vai enchendo, não põe para fora e aí transborda com crise de pânico, né, com depressão, com risco de suicídio, acaba transbordando de alguma forma. E aí sim seria uma pessoa que precisaria de um profissional na emergência. Mas o ideal é a gente pensar nisso muito antes. É pensar que todo mundo precisaria, né, se conhecer melhor, entender melhor suas dificuldades, lidar melhor com elas. E nesse sentido, o psicólogo poderia ajudar muitas pessoas, e não só aquelas que estão com risco de alguma coisa. Aqui na Unigoiases, eu sei que você instalou o início que era um embrião e depois isso se transformou num projeto, não é, que inclusive muito bem avaliado pelo MEC, não é, nas visitas, né, do Ministério da Educação. Você poderia falar um pouquinho para a gente desse projeto, como que foi a idealização e o encaminhamento dele? Sim. Então, eu sou coordenadora do NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico da faculdade, e lá nós fazemos orientação, suporte, apoio, atendimento de alunos, de funcionários da Unigoiases, e é um espaço de acolhimento, mais do que tudo, assim, a gente faz não só atendimentos, nós somos uma equipe, né, que faz avaliações não só em relação a pessoas que estão com algum problema psicológico, mas pensando muito no viés da faculdade, assim. Está prejudicando na faculdade, está prejudicando nas notas. Então, se esse aluno sente que não está indo bem na faculdade, que tem algum aspecto emocional, que tem algum aspecto até em relação a deficiências, porque isso a gente também avalia, a gente tem uma equipe para isso. Então, é um espaço da faculdade para dar realmente um suporte aos docentes, discentes, né, a todos os funcionários da faculdade. Alguns casos a gente encaminha, seja para psiquiatra, seja para psicólogo, para fazer um tratamento mesmo, mas a gente não deixa de acompanhar, mesmo esses casos que são encaminhados. E outros casos, quando a gente vê que realmente existe um risco de suicídio, sabe, que precisa ser acompanhado mais de perto, são pacientes que são atendidos semanalmente aqui na instituição. Uhum. E é importante que, com o curso de psicologia agora, né, acabou que tomou muito mais força o NAP. Sim. Você veja que o Setembro Amarelo também está tomando dimensões maiores, né? Porque os alunos do curso de psicologia acabam realmente agregando muito para que a equipe aumente, vamos dizer assim, que a gente tenha mais mãos para estar
abraçando as dificuldades da nossa comunidade. E assim como o NAP dentro da instituição, outros centros de apoio também, né, até mesmo com a prefeitura, no caso que a UniGoiás é parceira, como nos atendimentos no CAPS, né, no Centro de Apoio Psicossocial, é também um local de acolhida, de terapia, de busca. Isso, exatamente. A gente tem, eu faço essa pesquisa para onde eles devem ir, né, com quem que eles devem procurar, como que isso é feito. Eu falo para eles, se você não conseguir, me avisa, porque aí a faculdade, né, a gente tenta ver com os parceiros como que a gente consegue esse tipo de atendimento. Então, realmente, a gente tenta ajudar de todas as formas esse aluno, esse funcionário, para que ele não fique sem o suporte, para que eles não fiquem sem o auxílio, né? E é algo que a gente precisa estar sempre relembrando, porque alguns alunos acabam não sabendo que tem, né? A gente fala tanto, divulga tanto, e aí de repente chegam alunos para mim assim, nossa, eu não sabia que tinha esse suporte aqui. Então, eu acho que é tão importante um mês de conscientização, até para estar abrindo os olhos, falando, olha, perceba que vocês têm auxílios em vários lugares, né? Porque muitas vezes eles se sentem sozinhos e acabam meio que tampando os olhos, vamos dizer. Acredito que pelo perfil, né, que nós temos hoje na sociedade, de tanta facilidade na palma da mão com o celular, ao mesmo tempo que eu tenho tudo, eu não sei tudo que eu tenho à disposição, né? Eu tenho tudo, mas não sei onde encontrar, vamos dizer assim. E às vezes tá bem mais próximo do que a gente imagina. Não é? Eu achei bem interessante, assim, um dos temas que está sendo trabalhado no Setembro Amarelo neste ano, que é sobre falar e também escutar. Que a pessoa que ela tem essa... Talvez ele está ali preso dentro dela, que ela possa falar e se soltando aos poucos e também despertar em outras pessoas a escuta ativa, né? Para também ser essa pessoa, esse ouvinte. Eu achei isso bem interessante, porque isso compõe essa rede de apoio, né? Com certeza. São pessoas que querem ser ouvidas. Às vezes a pessoa acha assim, não, mas é tão calada, não se abre com ninguém, né? Não fala as coisas, mas elas querem ser percebidas e escutadas, né? A psicologia, ela fala muito de uma escuta atenta. O escutar atentamente é perceber detalhes, porque às vezes a pessoa está dizendo uma coisa e a gente percebe que é outra, né? Então é realmente estar atento aos detalhes, de perceber esse discurso que ela está dizendo aqui, não, tá tudo bem, tá de acordo com o que ela está me mostrando, né? Com o que ela está representando para mim. Então, muitas vezes, e eu acho que aí entra o papel do profissional. Ter um amigo, ter alguém com quem conversar, ter uma rede de apoio não substitui o trabalho do psicólogo. Porque uma coisa é você se abrir com alguém que vai te dar conselhos, que vai falar, olha, faz isso, faz aquilo, né? Olha, não faz por aí. Isso é uma coisa. Outra coisa é um profissional com uma escuta atenta que vai te mostrar qual é o problema, que vai fazer você enxergar as dificuldades, que vai acolher as suas dificuldades, sabe? E pontuar e fazer, não é no sentido de mostrar caminhos e não dar conselho igual o amigo faz. Não, faz isso aqui, ou termina com fulano. O psicólogo não, o psicólogo vai falar, olha, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho, vamos pensar juntos? Se você for por aqui,
o que é bom e o que é ruim, porque a vida é feita de escolhas que tem lado bom e que tem lado ruim em todas as escolhas que a gente faz. Se a gente ficar casado, tem coisa boa e tem coisa ruim. Se a gente ficar solteiro, tem coisa boa, tem coisa ruim. Se a gente largar a faculdade, tem coisas boas, mas tem coisas ruins. Então, existem caminhos e aí a gente vai pondo na balança. É um diálogo, mas é um diálogo de abrir os olhos. É muito diferente de desabafar. Uhum. Então, eu acho que é aí que entra a importância de procurar um profissional, porque é ele que vai realmente dizer se é algo que está correndo risco ou não, se está tudo bem, né? Se precisa de um psiquiatra, se precisa de uma medicação, né? Se é algo que eu percebo que está fugindo do controle realmente, né? Se é uma depressão isolada, um episódio depressivo, ou se é a depressão doença. Eu acho que é aí que entra o diferencial para que a pessoa realmente tenha um acompanhamento adequado. Uhum. Isso é interessante dizer, porque no Facebook, no Instagram, no TikTok, tá cheio de conteúdo e atividades terapêuticas, que é bem diferente de terapia. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu costumo falar muito isso, que tem muita coisa que é terapêutica, mas não é terapia, né? Por exemplo, você se sentir bem quando vai à missa, isso pode ser terapêutico. Porque você está se sentindo bem, você está melhorando naquele momento. Você fazer uma aula de yoga, você estar rodeado de amigos, você conversar muito com um amigo, né? Isso tudo pode ser terapêutico, assim como tem outras formas de terapias que são terapêuticas, né? Mas terapia é diferente porque é uma mudança interna muito forte. É uma mudança de sentimento, é um ressignificar. Então, é realmente olhar para aquilo que aconteceu ou para o passado de uma forma que eu entenda que o que eu senti naquela época, eu não preciso sentir hoje. É ressignificar isso internamente, né? Muitas vezes, e eu acho que também é importante ressaltar, o que leva uma pessoa, vamos dizer, a desistir da vida, não é só depressão, como muitas pessoas associam, mas pode ser um cansaço de sempre ser ansioso, de sempre ter problemas em casa, de sempre a vida toda ter, não sei, sabe, assim, são coisas que vão acontecendo, somando, que chega e fala, não quero viver mais. Então, esse é o perigo, assim, a gente precisa pensar que ressignificar coisas que aconteceram lá atrás faz a gente não sentir mais hoje aquelas coisas. Entendi. Então não precisa ser forte o tempo todo. De jeito nenhum. Ninguém nem eu, nem você, ninguém é forte o tempo todo, né? A gente tem nossos momentos de fraqueza, de dificuldade, e até isso, a terapia não vai fazer essas dificuldades desaparecerem, não vai fazer os problemas sumirem, né? Tipo, morreu alguém, não vai fazer voltar. Mas como eu lido com isso? Como eu supero essas dificuldades, né? Então, o que diferencia é uma pessoa que tem uma capacidade emocional, né? Que a terapia traz um suporte muito maior, ele vai passar pelas dificuldades sem adoecer, sem ter crise de pânico, né? Sem ter episódios depressivos. E uma pessoa que está ali fragilizada, ela, na primeira dificuldade, adoece. Entendo, porque quando eu decidi que seria muito bom fazer uma terapia, né? Primeiro você quer ser forte o tempo todo, você quer resolver sozinho a situação e tal. E daí eu falei, deixa eu me abrir para isso. E realmente foi muito interessante, porque eu passei a ver situações de maneiras diferentes, né? Consegui me livrar de um burnout ali, porque parei, olhei para a situação de cima, espera, o que eu posso organizar aqui, como que eu posso rever o meu relacionamento com essa pessoa, não é? Como tratar os vários assuntos que a gente tem durante o dia, né? Porque às vezes largar a faculdade, por exemplo, foi uma decisão para tentar desafogar, para tentar esvaziar um pouco o copo, mas não quer dizer que outros assuntos não estejam ali também, né? Esse é apenas um deles,
né? E São as escolhas que a gente tem que fazer. Exato. E algo que eu aprendi que isso foi muito positivo é que eu não preciso carregar o piano, né? Não preciso carregar o piano sozinho, né? Às vezes nós estamos habituados também a carregar um peso que não é nosso, né? Peso de outras pessoas, peso de situações, de problemas que não serão realmente resolvidos, mas a gente fica naquela tendência de querer resolver tudo, não é? E eu vejo que essa dinamicidade que a vida moderna nos trouxe, não é? Pelo fato de ter que estar atento o tempo todo em quem te chama ali nas mídias digitais, no WhatsApp, né? O fato de não ter tanta importância quanto quem está aqui presencialmente, né? A gente acaba perdendo um pouco essa vivência do contato físico, não é? Então, eu passei a perceber isso de uma maneira muito diferente depois que eu fui para terapia. Costumo dizer mesmo para quem não sei se eu faço, eu sempre digo, uma das melhores coisas que eu fiz para me ajudar a resolver pequenos problemas, porque os grandes a gente não vai resolver mesmo, não é? Então, isso realmente foi bem positivo. E eu acho que tem duas coisas importantes no que você disse. A primeira delas é o quanto antigamente era mais difícil a pessoa dizer que fazia terapia. Existia até um julgamento. Nossa, se eu falar que eu faço terapia, o que vão pensar de mim? Né? Como se fosse algo assim, eu tenho um problema, né? Isso, graças a Deus, mudou muito, né? E as pessoas falam, eu tô bem, eu tô melhor, faça também, né? Agora mesmo nas Olimpíadas foi fantástico. Os atletas, vários atletas falando que foi a terapia que fez chegar ali, naquele lugar. Né? Que a terapia mudou a vida, que a terapia fez enxergar, que a terapia inclusive faz não deslumbrar com a fama para não perder a essência da coisa. Sim, a gente viu esse episódio no Rock in Rio semana passada. Exatamente, no Rock in Rio também. Então, assim, isso é maravilhoso, porque vai quebrando esses paradigmas, preconceitos, isso que eu comentei lá atrás, que o pai fala para o filho, olha, isso não é besteira. Isso vai quebrando, porque esse pai também vai ver um depoimento desse e vai falar, não, peraí, né? Meu filho tá falando que quer fazer terapia, eu não vou achar que é bobeira, né? Eu acho que é uma coisa muito importante isso. A psicologia tem ganhado espaço no esporte, né? Nos artistas, nas escolas, de uma forma geral, tem ganhado espaço, porque a questão da saúde mental também é muito forte. Se a gente não preocupar com isso e entender que está tudo interligado, né? Eu costumo dizer que para a gente ter saúde mental, a gente tem que preocupar com a alimentação, a gente tem que preocupar com a atividade física, a gente tem que preocupar se está trabalhando demais, a gente tem que preocupar como que tá minhas relações no trabalho, na família. Não é só fazer terapia, não tem como ser uma coisa isolada. Tem que ser um conjunto de coisas que faz realmente a gente ter qualidade de vida. É pensar que a atividade física, ela é fundamental para a saúde mental. É produzir hormônios que trazem bem-estar com a atividade física, né? Então, tem algo muito importante nisso aí. Então, sempre que alguém fala que faz terapia, eu acho muito importante porque quebra bem esses paradigmas. E outra coisa que você disse que me fez lembrar é sobre essa questão de pensar que falar sobre algo, né, trazer outras perspectivas, entender que tem várias coisas ao meu redor, porque muitas vezes a gente direciona como se meu problema fosse X, né? E a terapia faz a gente entender que não tem uma coisa muito gigantesca, tem uma soma de coisas e que eu preciso fazer escolhas, muitas vezes, para realmente eu entender o que é melhor para mim nesse momento. Não quer dizer que vai ser o melhor para mim amanhã, mas nesse momento pode ser que eu tenha que abrir mão de uma dessas coisas para viver melhor, para ter saúde mental, para ter qualidade de vida. E fazendo toda essa análise sobre este mês de preservação da vida, mês de pensar mais sobre saúde mental, né? Que mensagem a gente pode deixar
de positiva para que a gente celebre bem este Setembro Amarelo? Eu acho que a maior mensagem é: se abra, procure ajuda, né? Fale sobre seus sentimentos, entenda que os sentimentos existem, muitos sentimentos: medo, raiva, angústia, tristeza, alegria, né? Felicidade, que é quando existe essa euforia mesmo. Existem pequenas coisas boas do nosso dia a dia. Então, quando a gente começa a colocar nossas emoções no lugar, entender que existem, que elas estão ali, que eu preciso aprender realmente a lidar com elas, a gente consegue até enxergar o outro melhor. Eu acho que o Setembro Amarelo também vem não só para mim olhar para dentro de mim, mas olhar ao meu redor, né? Então, olhe para o seu colega, perceba, tem alguém na minha sala que eu percebo que ninguém quer fazer trabalho com ele, vamos acolher, vamos incluir, né? A gente precisa pensar que pequenas atitudes nossas podem mudar o dia de uma pessoa. Falar um elogio, né? Dizer boas coisas, aproximar, dar um abraço. Então, assim, eu acho que é muito importante tanto esse pensar em olhar para dentro, quanto olhar para os outros que estão ao nosso redor. Ok, muito bom. Fico feliz, muito obrigado, professora, por trazer essa perspectiva positiva para a gente aqui no Setembro Amarelo. E para você que nos acompanha aqui também pela UniGoiáses TV, espero que possa fazer essas conexões de ideias e que viva bem, fique melhor e auxilie aqueles que estão à sua volta. Forte abraço e até o nosso próximo Conexão UniGoiáses.